Dando sequência aos trabalhos do dia, nós teremos agora o primeiro painel de infraestrutura, onde serão discutidos o uso da galvanização nos projetos de infraestrutura, aeroportos, ferrovias, rodovias e portos. E, para tanto, eu gostaria de convidar para compor ao palco o mediador senhor Paulo Silva Sobrinho, coordenador técnico do ICZ, Instituto de Metais Não Ferrosos. Engenheiro metalurgista pela FAAP, pós-graduado pela FGV, experiências com fundição e tratamentos térmicos, aplicações com gases industriais, metais e ligas especiais para indústrias petroquímicas. Secretariou o CE, Comissão de Estudos, da ABTN de Ferro, Aço e Ferramental de Fundição e Matérias-Primas para Fundição. É coordenador técnico do ICZ e da Comissão de Estudo Especial 114. Eu gostaria de convidar também para compor o palco os painelistas, senhor Jaime Henrique Parreira e o senhor Ilo Borba. Agora eu passo a palavra ao senhor Paulo Silva Sobrinho, que apresentará cada painelista e também dará as regras do painel. Bom, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós temos a honra aqui de receber o senhor Jaime Henrique Parreira e o Ilo Borba. Aproveito para agradecê-los pelo nosso convite de participação desse painel. Só para lembrá-los, cada um vai falar 20 minutos e eu peço que os senhores façam os questionamentos por escrito. A moça ela passa aí com a folha para vocês preencherem os questionamentos, né? E ao final das duas palestras a gente faz aí a rodada de pergunta aos palestrantes. O nosso painel, uso da galvanização nos projetos de infraestrutura, aeroportos, ferrovias, rodovias e portos. Nosso primeiro painelista é o Dr. Jaime Henrique Parreira. Ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Santos, MBA em Gestão de Aeroportos pela UNB, foi superintendente dos aeroportos de Campo de Marte, Campo Grande e de Guarulhos, e foi assessor especial da presidência de 2009 a 2010, passando a diretor de engenharia. Então, eu passo a palavra ao Dr. Jaime. Boa palestra, doutor. Alô, alô. Ah, tem que apertar. Agora sim? Muito boa tarde a todos. Em nome da Infraero, eu agradeço a coordenação aqui desse nosso painel aqui. E eu sou diretor de engenharia da Infraero. E a Infraero administra 63 aeroportos e acho que a contribuição que eu tenho aqui a vocês é mostrar o que a Infraero está fazendo hoje nesses aeroportos. Nós temos a questão dos aeroportos reconcedidos, que os senhores acompanham, mas nós temos outros 63 aeroportos que a gente tem que administrar e fazer frente a esse desafio de infraestrutura, notadamente na área aeroportuária,
que nesses últimos anos, os senhores acompanham isso também, tivemos assim, crescimentos muito expressivos, né? 2010 foi 21%, 2011, 18%, 2012, 18%, e esse ano um pouco menos, mas ainda assim muito acima da nossa média histórica ao longo dos últimos 20 anos, quando isso ocorria 3% a 7%, assim, em média. Obviamente que isso fez com que, tão popular quanto assim, o transporte se transformou, né? A infraestrutura teve que ir atrás. Assim, você traz um avião para operar aqui no Brasil em 3 ou 4 meses, mas você demora alguns anos para poder prover infraestrutura para dar conta disso. E isso é o que fizemos, né? Tem os grandes eventos ocorrendo, a Copa do Mundo, Olimpíadas, mas, fundamentalmente, todo esse projeto, toda essa expansão que hoje ocorre de Macapá a Porto Alegre, e agora vai ter em Pelotas, quer dizer, assim, correndo todo o Brasil, de Rio Branco até Natal, esses investimentos aí da ordem, hoje nós já temos, né, contratados 4,5 bilhões em contratos assinados e obras andando, né, em todo o Brasil. Não só para a Copa, mas em vários outros aeroportos. Notadamente, a nossa prioridade foi um planejamento executado em 2010, onde se diagnosticou quais investimentos eram importantes, né, para a Copa, para a etapa Copa, e vários dos empreendimentos que os senhores irão ver aqui seguirão caminho adiante. Tem vários contratos que vão até 2017, 2016, ou seja, com etapeamento previsto, que eu vou mostrar aqui. E, obviamente, que boa parte deles, ou se não todos eles, usam aço, né? E aí, o processo que a gente está aqui, né, discutindo, não sou especialista nisso, mas a minha apresentação é dizer, olha o mercado que a gente tem, né? Muita coisa disso é em estrutura de aço e, obviamente, o papel da de vocês aqui é muito importante que isso dê certo. Então, vamos lá, e depois a gente bate um papo sobre aí perguntas e questões que venham à tona aqui. Senhores, então, acho que eu vou usar acho que fica melhor para mim. Acho que fica melhor para mim. Muito obrigado. Esse é o hall, né, de obras em todo o Brasil, como eu estava, né, comentando, né, saindo lá de Macapá até Porto Alegre do que a gente está andando, né? Então, são vários estágios, obras andando. Os azuis são obras que já foram concluídas, entregues. Os cor-de-rosa em execução. Os amarelos em licitação, né? E que também já tem que ser autorizado. E os brancos em ações, né, preparatórias, ou seja, aqueles que a gente caminha e está prestes a publicar licitações públicas. Assim, a Infraero trabalha com a Lei 8666 e com o sistema de RDC, que agora recém-implantado e que deu um fruto muito grande, uma agilidade, né, muito grande em Infraero, não só em Infraero, mas hoje várias estatais estão usando, assim, o DENIT, etc., que diminuiu de 6 meses para 2 meses e meio, assim, um processo, né, licitatório. Então, vamos lá. Começa lá no Gaião. Esse aeroporto, ele está em processo de aí, concessão, foi aberta, já foi publicado o edital, e agora, em novembro, salvo engano, vai ser feito o leilão nele. E, em todos esses aeroportos que foram, né, concedidos, e Galeão e Confins, também o processo é o mesmo, existe uma série de obras do chamado setor público, que cabe à Infraero prover, acabar isso e entregar ao futuro concessionário, como assim o fizemos em Brasília, em Viracopos, assim, em Guarulhos. Isso, vamos dizer, agrega valor, é a parte do financiamento do poder público, por isso somos sócios em 49%, contra 51%, né? Assim, se o governo entra, a Infraero entra como sócia, e por isso ela tem todo esse encargo, né, de executar essas obras de maneira a equilibrar a engenharia financeira desse leilão, né? Então, temos aqui hoje a reforma lá do Terminal 1,
a reforma lá do 2 e o sistema lá de pista, né? Com isso, a gente vai agregar capacidade e deixar assim, seu aeroporto com capacidade para 43 milhões de passageiros ano, quando o futuro concessionário assumir após a Copa do Mundo, que é a meta que tem aí pela frente. Essas são as obras que temos em andamento, né? O Terminal 1 passando por uma reforma, né, profunda, de modernização, e as etapas, né, que a gente tem, né, pela frente. São 14 lotes de obras andando. Aqui temos o Terminal 2, quem conhece lá a Ascenso Galeão, 45% dele já está entregue e estão sendo entregue, né, por etapas. No fim do ano tem mais uma etapa para ser entregue e, finalmente, a gente acaba toda a instalação lá do Terminal 2, que aí sim completa a capacidade operacional para 42 milhões de passageiros ano, com uma demanda projetada para o ano que vem de cerca de 20. Então, tem um fôlego muito grande de capacidade para o futuro concessionário operá-lo, né? São várias etapas aí também. Chama atenção aqui para que assim, o Galeão vai ter o primeiro sistema de bagagem totalmente automatizado nos modelos dos aeroportos europeus americanos, ou seja, de bagagem, onde praticamente ninguém vai pôr a mão mais em bagagem. Serão assim, esteiras, né, coletoras, etc. É o primeiro aeroporto do Brasil que vai ter isso. É um investimento da ordem de 70, 80 milhões que está sendo feito. É um deles, né? Nós temos aqui também o sistema lá de pista. Essa obra está muito prestes a acabar, acaba esse ano, né? Onde a gente prepara esse aeroporto, repara várias etapas, pátios e pistas, e prepara ele para atender o A380 e essas grandes aeronaves que estão prestes a operar aqui no Brasil. Assim, o Galeão vai estar totalmente, né, preparado para ela. Há uma série de assim, alargamentos de pista, etc., e de táxis, onde caminham assim, essas aeronaves, que vai deixar ele, né, no estado da arte para operar o A380 ou outra aeronave que a gente chama, né, categoria F, ou seja, já são assim, aeronaves de uma etapa posterior às que operam aqui no Brasil hoje. É previsto para os próximos anos, dizem que no ano que vem, já começar a aparecer aqui no Brasil o A380 operando aqui. Nós temos, assim, sem Confins, outro aeroporto que está nesse leilão agora, onde também a nossa meta é bastante audaciosa, né? Hoje nós temos uma capacidade para 10, com uma demanda em 2011 de 9,5, vamos deixar com 17, com uma demanda prevista para 14, de 14 milhões ano. São várias intervenções, terminal, pista de pouso e um terminal 3, que é um terminal muito parecido com esse que a gente executou aqui em Guarulhos, que aqui chamamos de terminal 4, ou seja, é um terminal sem ponte, mas para as empresas aéreas que operam com esse tipo de operação, ou seja, mais rápida e mais diretamente de frente assim, ao terminal. Famoso no Terminal 4, que tanta polêmica deu aqui, mas que está operando hoje com 4 milhões de passageiros e atendendo perfeitamente a demanda prevista para ele. Então, lá em Confins também, o terminal, ele não tem muito aumento dessa capacidade não, mas ele é um retrofit geral em todo o terminal, todos os sistemas de bagagem, eletrônicos, informativos de voo, etc., e uma modificação profunda no layout lá dentro. Também estamos hoje em execução, previsão de entrega em abril de 2014. Nós temos esse terminal, que é muito parecido com o Terminal 4, que foi construído aqui, que com capacidade para 5,3 milhões de passageiros ano, investimento de 26 milhões, também está em execução. Aqui também tem muito aço envolvido nisso, né? Nesse terminal aqui. Nós temos também o sistema lá de pista, estamos expandindo a pista em 600 metros, para que esse aeroporto possa ter capacidade cargueira plena e efetiva para o futuro, ou seja, capacidade de decolagem e de pouso numa pista aí maior, e também fazendo todos os ajustes de adequação de saídas rápidas, etc., que, vamos dizer, agilizam a operação e fazem com que você aumente a quantidade de movimentos, de
de aeronaves hora, sem que necessariamente você precise construir mais uma pista, né? É uma obra também bastante grande, essa 222 milhões. Nós temos, né, Curitiba também fazendo lá várias intervenções, ampliação de pátio, pista, terminal de carga e um futuro projeto, e aí é só projeto para essa etapa, de uma terceira pista. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ampliação lá de pátio, está praticamente encerrada essa obra, só tem juntas para serem feitas, né? Aqui, assim, em dezembro, a gente está acabando ela, investimento de 27 milhões. Temos aí a restauração da pista, também concluída, 20 milhões. Nós tivemos, assim, uma expansão da pista, uma capacidade aí maior, e o terminal novo, né? Uma expansão muito grande lá do terminal, uma obra de 239 milhões para ser feita até a Copa, até o fim do PAC 2, até o fim do ano que vem, e pós-Copa ela continua com mais, né, 35 milhões, ou seja, cerca de 270 milhões de investimento aí, com aumento de capacidade de 2,6 milhões, e como eu digo aqui, estamos em obra, estamos fazendo hoje a parte de fundações, tem muito aço nessa obra aqui também, assim, praticamente toda a estrutura dela é estrutura metálica, né? E nós vamos, em 10 de maio, acabar essa etapa Copa, mas essa obra ela continua. Nós temos aqui o terminal de carga novo, concluído, 20 milhões, e também o projeto de uma futura terceira pista, esse bastante, né, complicado de ser executado, porque tem uma desapropriação enorme aqui. Então, a gente vai dentro do PAC. Agora, todas essas obras são financiadas pelo PAC, estão dentro do PAC, e tem os seus recursos, né, para isso, né, garantidos, né? Nós estamos, assim, né, trabalhando em fazer projeto até o fim de 2014. Até dezembro de 2013, nós já temos esse básico aí acabado. Salvador. Fizemos uma intervenção que também aumenta um pouco a capacidade, né? Vai para 13, aliás, muito pouco, quase nada, mas nós temos uma demanda também dentro da nossa. Essa também, assim, é uma reforma de terminal totalmente revitalizado, esteiras, tal, pátios e torre, né? Então, estamos aqui. O terminal está em obra, também, assim, é uma alteração de piso, forro, equipamentos, elevadores, escadas, muita coisa já foi trocada lá, de maneira a modernizar esse terminal, né? Janeiro de 14 é a nossa etapa de entrega. Temos aqui o pátio, essa obra já foi entregue, né? Se ampliou bastante a capacidade do aeroporto, que é outra demanda muito séria nossa. As pessoas olham muito o terminal, mas, assim, o maior gargalo hoje, sem dúvida alguma, é pátio, ou seja, capacidade de estacionamento de aeronaves ao mesmo tempo no mesmo aeroporto, de maneira a você maximizar a malha e fazer com que, vamos dizer assim, a tramitação ocorra com maior fluxo entre os aeroportos com as companhias aéreas. A torre de controle, que também, em dezembro agora, assim, se entregamos, já está praticamente, né, concluída, já está elevada, tudo. Nós temos em Fortaleza uma obra também de terminal, assim, um sistema viário novo, né? 311 assim, milhões até o fim do PAC, até o fim de 2014, e pós-PAC mais 143 milhões. Esse é um contrato único, assinado, que está, assim, sem andamento. Em Cuiabá, nós temos lá o terminal, a expansão lá do terminal, e um módulo operacional que a gente já implantou e está em operação. Então, o terminal, estamos em obra, uma obra de 100 milhões aproximadamente, né, assim, se agregando várias coisas, nova subestação elétrica. Também essa obra ela é 100% em estrutura metálica, e fechamentos. Tá? E também temos as fases de entrega aqui, né? Um módulo que já foi, né, concluído, está operando lá, ele vai ser desmontado agora e relocado para poder acabar aquela obra.
Em Manaus, uma obra muito grande, a gente agrega a capacidade de 13,5 milhões de passageiros em 2014, com uma demanda de 4. Manaus é um lugar muito longe, e essa é a primeira intervenção, depois de 36 anos, do aeroporto operando. Ele muda completamente, e é uma intervenção muito grande, a gente espera, assim, demorar um bom tempo para voltar lá. Então, assim, mais 7,1 milhões de passageiros ano de capacidade, 60 mil metros quadrados novos, um contrato de 444 milhões, com a previsão de término em março de 14, e essa obra está muito bem. Agora, hoje já foi entregue uma parte, e no fim do ano, quase 80% dela já vai estar em operação. Nenhuma dessas obras é entregue com uma fita única, ou seja, você tem etapas, pois são basicamente obras em sítios já operando. Então, você tem que calibrar isso de maneira a não se pode aguardar um dia para inaugurar tudo. Você vai entregando isso aos poucos, né? Em Porto Alegre, nós temos lá o terminal, novas pistas de taxiamento, ampliação da pista, o terminal de carga e módulo assistência operacional. Porto Alegre, assistência terminal, contratamos agora em setembro, esse deu assim, um retardo nisso, nós temos um escopo Copa para maio, que é essa parte aqui, e depois a obra continua mais à frente, né? Nós temos aqui também o sistema de pista, está também contratado, essa vai até novembro de 2014, e um investimento de 90 milhões, e vai ser o pátio já está sendo executado agora. E esse empreendimento, agora a gente está prestes a publicar essa licitação, nós estamos aqui com a previsão de agora 18... Não conseguimos, né, cumprir isso. Essa semana ou a semana que vem isso vai à licitação, mas é uma expansão de pista em mais 920 metros, que também em Porto Alegre passa a ter capacidade para as grandes aeronaves cargueiras, uma demanda lá da região. O terminal lá de carga, estamos em obras aí também. E o módulo operacional, que está entregue, está operando. Lá em Recife, a torre lá de controle, nova. Vou dar uma acelerada aqui. Conector, que já foi entregue. Em São Gonçalo do Amarante, que é o aeroporto também, concedido a iniciativa, né, privada, mas que também tem um processo da Infraero ali para entregar junto, né, com eles, né? Também estamos executando, que toda a parte lá do ar, toda a parte de pista, pátio, é a Infraero. O lado de terminal e sistema viário é lá da concessionária. Outras obras. Essa, estava falando lá de São Gonçalo, o novo aeroporto do lado de Natal, em obras também, 113 milhões. Florianópolis. Estamos executando hoje toda a infraestrutura do novo, terminal, pátios novos, né, taxiways assim, novas, obras em andamento, investimento de 174 milhões, e o novo terminal, que está começando agora, com vários assim, lotes de entrega, né? Depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, que também, basicamente, é tudo aço. Aço puro, aço e vidro. Um projeto belíssimo e que vai dar muito trabalho para ser feito, porque são várias estruturas em curva aqui. Vão ter assim, um desafio enorme aqui. Em Foz, também uma ampliação, assim, uma reforma de todo o terminal. Está praticamente, né, concluída a obra. Deve ser inaugurada no dia 29 agora. E ficou muito bom. Acho que assim, Foz também, né, merecia, é um destino turístico muito expressivo e que carecia de um aeroporto melhorado. Goiânia, um drama histórico, e que a gente retomou agora a obra, né, e está fazendo também 284, né, milhões para fazer lá um novo terminal e uma nova pista. Módulo operacional foi entregue, está concluído. Macapá, estamos fazendo obra lá também, o novo, né, terminal, 114
milhões, capacidade também aumenta substancialmente, né? E vamos iniciar agora em novembro de 13, estamos na fase de términos de projetos executivos, e temos aí até dezembro de 15 para acabar tudo. Já tem o pátio pronto, né? Concluído, e agora a gente vai ao terminal. Em Vitória, também estamos assim finalizando todos os entendimentos técnicos e contratuais para a gente retomar essa obra em dezembro ou janeiro de 2014. Também é outro drama histórico. E o novo terminal de cargas, que esse sim está em projeto ainda, e nós vamos lá na frente, em maio de 14, iniciar a execução dessa obra. Isso eu já falei. Essa é uma obra que também está praticamente, né, concluída, é a nova torre lá de Vitória, pista de pouso, módulo eu já falei. Em Teresina também estamos na fase de projeto, para fazer o novo terminal e nova pista. São Luís, também temos uma ampliação, 25 milhões. Rio Branco, temos uma intervenção lá, em licitação, na faixa de 40 a 50 milhões. Aliás, eu não posso nem dizer, porque se foi usado a RDC, é preço oculto, mas por isso que eu falei faixa, né? É isso. Eu queria mostrar para vocês isso, que a gente não está parado, como eu disse. Hoje temos 4,5 bilhões de contratos assinados e mais 1,5 bilhão para serem assinados de hoje até maio ou junho do ano que vem. E esse é o nosso compromisso e, assim, o grande desafio aqui é ter produto para isso tudo, né? Tanto na fase de projeto quanto de execução de obra e, principalmente, eu trouxe aqui essa carteira, né? Porque para vocês, né, estarem atentos, né, e divulgarem junto às construtoras aí a capacidade de vocês, porque 70% a 80% disso usa aço, né, galvanizado e se tem uns que é aço puro, aço e vidro, então é uma demanda muito grande, é muito trabalho pela frente. Essa é a minha apresentação, fico à disposição de vocês para as perguntas aí necessárias. Dr. Jaime, muito obrigado pela apresentação. E a título de curiosidade, nós temos presentes hoje aqui uma empresa que ganhou o projeto de ampliação do aeroporto de Fortaleza, e eles vão galvanizar cerca de 2.200 toneladas de aço, sendo que 40% disso, além de galvanizado, será pintado, né? E em resumo da apresentação do Dr. Jaime, que a gente tem bastante aço a ser galvanizado nessa brincadeira, né? Dr. Jaime, muito obrigado. Agora eu vou chamar o meu amigo Ilo Borba. Ele é engenheiro civil, calculista, mestre de ciências e professor universitário. É responsável técnico e diretor-presidente na Comprel, participante de congressos de engenharia com trabalhos técnicos especializados. Coordenou o primeiro, segundo e terceiro Fórum de Engenharia do Recife. Fique à vontade, Ilo. Ok. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite recebido pelo ICZ para participar aqui desse evento. Com muito prazer, muito orgulho que estou aqui. Na verdade, eu tenho uma atuação mais na área de projetos estruturais. Eu sou engenheiro calculista. Minha formação ao longo de 43 anos de profissão sempre foi essa, nos mais diversos tipos de obras, e temos uma atuação assim, bem efetiva lá no nosso estado. Eu sou do Recife, onde já tive a oportunidade de receber o Ricardo, o Paulo e outros membros, o William, a Daniela e outros membros aqui do ICZ e da Votorantim, em alguns congressos que nós coordenamos em Recife.
Então, eu, quando fui convidado a fazer essa palestra, eu conheço algumas empresas de galvanização lá do Recife, tive contato com elas, já visitei, mas, na verdade, minha atuação principal é, como eu já disse, é cálculo. Mas eu tinha sempre dúvidas e muita gente questionava quando eu convidava o pessoal do ICZ a fazer palestra lá nos eventos, era o impacto do custo da galvanização em edificações, em pontes, em viadutos e assim sucessivamente. Então, quando eu conversei com o Ricardo e com o Paulo, eu decidi aprofundar um pouco esse tema e apresentar aqui a vocês alguns resultados de trabalhos que eu executei. Não são, vamos dizer assim, são trabalhos reais que eu projetei lá em Recife. E eu estou trazendo para cá um estudo de caso de uma ponte, um viaduto, uma edificação de 10 pavimentos e também uma edificação de 2 pavimentos, porque a gente assim cobre praticamente um bom número de obras onde a gente pode aplicar a galvanização. No fim, eu faço algumas considerações finais, inclusive chegamos a conclusões bem interessantes. Ali no lado direito do painel está a logomarca da nossa empresa, a Comprel, Construções, Projetos e Representações em Recife. Então, o tema da nossa palestra é justamente isso, a galvanização nas edificações de pontes e viadutos, nas edificações, pontes e viadutos. Opa. Da direita, né? Bom, como vocês já foi comentado aqui, eu vou falar muita coisa que já é de conhecimento de vocês, mas eu fiz um breve histórico sobre o assunto. Então, como já foi dito em outras palestras, estima-se que o custo com a corrosão representa cerca de 4% do nosso PIB, que dá aproximadamente 176 bilhões de reais. Quer dizer, é um valor muito significativo. Inclusive, a cada 90 segundos em todo o mundo, 1 tonelada de aço é consumida pela corrosão. E cada 2 toneladas de aço produzido, 1 é para substituir o aço corroído. Não é? Então, nós temos a galvanização como uma solução para, como já foi dito anteriormente, minimizar, se não resolver totalmente, 100%, como já foi dito, pelo menos minimizar de forma significativa o efeito dessa oxidação. Os 2 tipos de galvanização mais comuns é a pintura, quer dizer, o a frio, pintura ou spray, ou a galvanização a quente, que é por imersão. Nós vamos nos deter aqui, nós vamos falar principalmente na galvanização a quente, por imersão. Bom, eu fiz aqui um pequeno resumo. O zinco é o 17º elemento mais comum na crosta terrestre. É o mais ecológico de proteção contra prevenção contra a corrosão. Seu peso específico é 7.200 kg por metro cúbico. E a espessura que é incorporada ao aço é da ordem de 85 micras, o que dá aproximadamente 610 gramas por metro quadrado. Essas informações são importantes para as considerações que eu farei mais à frente durante a apresentação do trabalho. Bom, todo mundo já tem conhecimento, ontem e hoje foi muito bem exposto aqui, das áreas de atuação, né, onde você pode aplicar a galvanização a fogo. Não é? Então, ele pode ser utilizado nas rodovias, nas ferrovias, em obras marítimas, em obras de saneamento, porto, mineração, petroquímica, construção civil, obras de aeroportos e etc. Então, a diversidade de aplicação, onde você tem o aço, você sempre pode estar agregado a ele a
a galvanização, a quente, ou também pode ser a frio, mas eu vou mais me deter aqui na galvanização a quente. Embora o consumo hoje ainda seja muito reduzido, cerca de 1%, vocês têm aproximadamente 123 quilos por habitante de consumo de aço no Brasil, e tem só 1,2 quilos por habitante de consumo de zinco. Então, é 1% praticamente, é muito pouco, para o benefício que esse produto poderá trazer às nossas obras. Bom, como eu já disse, na maioria das áreas de atuação acima citadas, nós temos, por exemplo, a aplicação de barreiras de segurança, poste de iluminação, foi comentado já aqui, estruturas metálicas de aeroportos, hangares, galpões, estrutura metálica de obras industriais, plataformas, obras de saneamento, como estação de tratamento de esgoto, de água, redistribuição de água e de esgoto, mas ela ainda é muito pouco utilizada, principalmente nas áreas de óleo e gás. Nós vimos hoje a palestra, que eu até já parabenizei o Schultz pela palestra. Ele fez um panorama muito interessante sobre o trabalho que tem sido desenvolvido na Petrobras, inclusive nessa área, tá certo? Dessa área. Então, na construção civil, a galvanização por imersão a quente, praticamente, nós, além desses projetos de estruturas metálicas, nós teríamos um grande campo para aplicação, que seria nas armações. As nossas armações, o nosso grande problema, na maioria das nossas obras hoje, você tem, a partir de 5, 10 anos, você tem que fazer recuperações, e essas recuperações geralmente são caras. Eu, recentemente, também um fato real, eu fiz o projeto de recuperação de uma estação de tratamento de água para Suape, tá certo? Uns reservatórios, que tem custo estimado em torno de 5 milhões de reais, um reservatório daquele, mais ou menos, e só o custo de recuperação dele foi da ordem de 1,5 milhão. Quer dizer, 30% do valor da obra. Não é? Que se tivesse sido tomado precauções, se tivesse sido o aço galvanizado, esse dinheiro não seria gasto no momento. Então, realmente, a gente tem uma aplicação muito ainda em determinadas obras, não é? Eu vou explicar por quê, qual a minha opinião a respeito. Em determinadas obras, uma aplicação ainda muito tímida da galvanização de vergalhões. Não é? Mas isso eu vou explicar mais na frente. Além de proporcionar uma incomparável proteção anticorrosiva às peças metálicas, a galvanização também confere um visual mais agradável, não é? Às estruturas, e muito mais durável. Você pode, como já foi dito hoje, a vida útil de uma obra tem sido estimada em torno de 50 anos, com possibilidade nos próximos anos ser ampliado esse prazo, mas com a galvanização você teria uma garantia de pelo menos, sei lá, 80 ou 100 anos. Não é? Então, ele seria muito mais durável durante muitas décadas. Bom, no processo de galvanização, eu não vou me deter muito nisso, vocês têm essa série de etapas. O desengraxe, a lavagem em água, decapagem química em ácido, foi falado também aqui, lavagem, fluxagem, secagem, imersão em zinco fundido e, por fim, o resfriamento. Os benefícios que isso traz, nós vamos demonstrar que ele tem um custo, relativamente, o custo-benefício é compensador, então é um custo competitivo, tem durabilidade, confiabilidade, rapidez de processo, resistência mecânica satisfatória, o aço não perde suas características de aderência nem de resistência pelo fato de ser galvanizado, certo? Já existem ensaios nesse sentido. Você tem dupla proteção, facilidade de inspeção, versatilidade, baixo custo de manutenção, aumento de vida útil, dureza do revestimento, proteção completa e, além de tudo, como eu já falei antes, utilização rápida e um acabamento estético. Bom, a corrosão do concreto armado todo mundo já conhece como se processa e a coisa tem minimizado um pouco. Antigamente, quando eu me formei, não vou dizer há quanto tempo atrás, mas faz tempo,
Mas, quando eu me formei, o recobrimento da norma era de apenas 1,5 centímetros. Né? Nós tínhamos concretos de resistência, trabalhavam com concreto bem inferiores ao que trabalhamos hoje. O concreto, naquela época, mais poroso, hoje trabalhamos com menos poroso, uma resistência maior. Então, hoje a gente tem mais vamos dizer assim, uma certa proteção para a armadura, embora apareça aí o problema executivo. Né? Nem sempre as armaduras são executadas da forma, vamos dizer, ideal, e às vezes elas se aproximam muito da face, né? Às vezes fica até exposta quase, e qualquer contato com o meio ambiente e tal, nós vivemos, eu particularmente, numa área de, vamos dizer, vamos dizer assim, marinha, né? Em Recife, né? Nós temos mar, como em várias, né? Então temos ambiente entre grau de agressividade entre C3 e C5, é muito comum, não é? Então, isso provoca uma ação muito danosa à estrutura. Como é que é feita a atenuação desse efeito de corrosão no aço? A galvanização por imersão a quente oferece, entre outras, a seguinte vantagem: o aço fica protegido contra a corrosão antes de ser imerso no concreto. Retarda o início da corrosão do aço, reduzindo o risco de fissura e degradação. Vocês, para terem ideia, já foi dito aqui hoje, agora na palestra anterior, que a perda do zinco é entre 20 a 200 vezes menor do que a do aço. Quer dizer, uma variação, você tomou uma média 100 vezes quase menor. Então, realmente, quando você faz um processo de galvanização, você dá uma proteção muito boa à estrutura metálica. Reduz também a frequência de reparos e também a grandeza dos custos desses reparos. Porque nenhum reparo em obra, eu trabalho, o meu escritório é especializado em projetos de pontes, viadutos, túneis e outras coisas mais, tem uma atuação muito grande. E outra coisa boa é que, nos últimos anos, a gente tem crescido muito o número de projetos em estrutura metálica. Antigamente eram menos os projetos de estrutura metálica. Hoje, para vocês terem ideia, para o meu escritório, que é um escritório vamos dizer, de médio porte, nós estamos com cerca de 3.000 toneladas de aço sendo projetada dentro do escritório. Então, é um volume, para nós, bem razoável. Né? Isso é realidade, não é que ainda vem para o escritório. São projetos que estão sendo executados dentro do escritório. Então, é um volume bem considerável. Tá certo? Então, além disso, ele aumenta a vida útil da estrutura e proporciona segurança e sustentabilidade, que isso é o que vem sendo, vamos dizer assim, propagado aqui. Nós precisamos pensar no nosso planeta para os próximos 100, 200 anos, que os recursos naturais estão cada vez mais escassos, e se a gente não parar de agredir a natureza, eu não sei onde nós vamos parar e o que é que nós vamos deixar para nossos filhos. Bom, o desempenho do aço galvanizado por imersão a quente é bom esclarecer a todos. E vocês veem que hoje mesmo tivemos aqui a notícia através do Pannoni, que na revisão da norma, a 6118, que é a norma de concreto armado, já está sendo incluso um item sobre a proteção das armaduras, sobre a proteção das armaduras em aço, está sendo incluso na norma. Tá? Eu vou dar uma acelerada. Então, as propriedades de aderência não é mantida, a propriedade mecânica também, características para dobramento são as mesmas do aço em galvanização, só que a expectativa de durabilidade vai de 80 a 100 anos. Então, o principal disso tudo foi estudar o impacto da galvanização por imersão a quente no custo de algumas obras. Isso era uma dúvida que sempre eu perguntava, questionava, e ninguém sabia me responder com exatidão, não é? Ninguém nunca me respondeu.
e alguns amigos também tinham a mesma dúvida, e então nós fizemos esse trabalho com o intuito de colaborar, dar um ponto de partida aí, para se vocês quiserem aprimorar mais o estudo. Nós não consideramos a influência do frete porque consultamos alguns fornecedores, eles disseram que no raio de 100 quilômetros, o transporte da siderúrgica para a galvanizadora e da galvanizadora para a obra, não havia frete. Se houver frete, deve ser levado em consideração nos cálculos que eu fiz aqui, tá bom? Então, não foi considerada a influência do frete, mas que também não é uma coisa absurda. Outra coisa também, eu considerei os preços unitários que foram fornecidos por pessoal que trabalha com galvanização no mercado do Recife. Aqui eu já conversei com alguns fornecedores, eles trabalham com preço bem mais acessível, bem mais barato. Cerca de 2/3 lá. Lá eles estão cobrando em torno de R$ 1,50 por quilo. Aqui falaram que em torno de R$ 1,00, R$ 1,00 e pouco por quilo. Eu estou trabalhando em cima de R$ 1,50, tá, onde eu estava fazendo o trabalho, lá no Recife. Então, a primeira obra que eu estudei aqui, eu não vou poder deter muito, foi uma ponte com 60 metros de extensão, com largura de 10 metros, em concreto protendido, com mesa e infraestrutura em concreto armado. Eu tinha um volume de concreto de 429 metros cúbicos e um peso de aço de 56 toneladas. O preço de custo do metro quadrado de construção em torno de R$ 3.000 por metro quadrado. Esse preço é recente, foi preço de projeto que eu fiz e encaminhei para o DENIT. Então, não tem feito em cima das tabelas de preço oficiais do governo. Como é? Sinap. Então, e considerei o preço de custo da galvanização de R$ 1,50 sem frete. Então, chegava a esse valor do preço total de construção e o preço total da galvanização, R$ 84.000. Bom, isso representava um percentual de 4,65% no custo da obra. Então, repare bem, isso representa a galvanização de um viaduto, eu não estou falando de uma obra convencional, não uma obra mais complexa, certo? Uma ponte estaiada, uma ponte pênsil, aí seria um outro estudo. Mas para as pontes convencionais, esse estudo é perfeitamente válido. Nós chegamos ao custo aproximado de um percentual de 4,65% em relação ao preço de custo. Se eu for considerar em relação ao preço de venda, considerando o BDI do DENIT, que é 26,7%, e se desce para 3,67%. Então, vocês vão de convir que qualquer recuperação de uma ponte dessa, tá certo? Não vai custar menos de, sei lá, 600, 700, 800 mil reais, R$ 1 milhão. Provavelmente, se não for bem executada, daqui a 10 anos estará sendo necessário já uma recuperação, que poderia ser evitado se a gente fizesse um investimento de 3,67%. E bem entendido, se trabalhar com os preços que praticam aqui em São Paulo, isso ainda vai cair para 2 e pouco, 2,5%. Não é? 2,5% em relação ao preço, ao custo global da obra. Bom, em edificações, eu peguei também uma edificação residencial, 10 pavimentos, com 400 metros quadrados, 4 apartamentos por andar, área de construção, total 5.200 metros quadrados, fiz a mesma avaliação, peguei também tabelas recentes de custo de construção, cheguei a R$ 2.000 o metro quadrado, preço de custo da galvanização, R$ 1,50, preço do aço, da galvanização, R$ 156 mil. Ora, vocês vão de convir que uma pessoa que gasta 10 milhões na construção de uma obra, se ele gastar 160 mil para galvanizar todo o seu aço, isso não tem significação nenhuma. Então, isso representa 1,5% do custo total da obra. É isso que vocês precisam mostrar aos seus clientes, entendeu, Ricardo? É isso que vocês precisam mostrar ao seu cliente. E estou trabalhando com R$ 1,50 por quilo. Se eu passar isso para R$ 1,00, isso vai cair para 1%. Então, isso é que precisa ser difundido, isso é que precisa ser esclarecido. Se você for trabalhar em relação a preço de venda, porque o cara constrói. Se for uma empresa pública, dá 1,18. Se for uma empresa particular, vai para 0,50. Que pode ser muito menos se você trabalhar com preço menor.
Eu fiz também para uma edificação de pequeno porte. Para ver qual seria o impacto. Então, considerei uma casa de 2 pavimentos, com 300 metros quadrados, um volume de concreto de 51 metros cúbicos, peso do aço 4.600 quilos, 5.000 quilos, preço de construção. Então, cheguei ao custo total da obra de R$ 660 mil, e o preço da galvanização dessa obra seria aproximadamente R$ 7 mil. Isso representa 1% do valor da obra. É muito pouco, pelo benefício que isso vai trazer para a estrutura. Certo? Se você considerar que essa obra, se fosse de empresa pública, eu estou pegando o mesmo BDI do DENIT, daria 0,82, se for de uma empresa privada, em relação ao preço de venda, vai para 0,35. Para encerrar, eu fiz aqui um resumo disso tudo que eu disse. Quer dizer, o percentual numa ponte viaduto convencional estaria entre 3,67 e 4,65. Num prédio de médio porte, entre 0,50 e 1,50. E numa edificação de pequeno porte, entre 0,35 e 0,4. Eu tenho apenas uma consideração mais a fazer, antes de encerrar, porque eu conversei muito, eu não sou da área de galvanização, eu sou um curioso, eu sou calculista, e sempre colaboro que posso, quando sou consultado, com o pessoal do ICZ, do Votorantim. E eu tenho uma coisa que eu estranho e não quero deixar de levantar. Aqui o problema para vocês, se eu tiver certo, aprofundarem e analisar isso com mais calma. Eu só não entendo muito a forma que muitas vezes são cobrados esses preços. Porque se você pega, eu raciocinei o seguinte, você pega um vergalhão de 1 polegada, um vergalhão de 1 polegada tem 5 centímetros quadrados de seção e 4 quilos por metro linear. E você tem um perímetro para galvanizar de 3,14 vezes 2,54, dá aproximadamente 8 centímetros de perímetro vezes 1 metro por metro. Certo? Ora, se eu pego um tubo, se eu pego um tubo, por exemplo, de 2 polegadas e por 1/8, ele tem o mesmo peso. Ele pesa 3,97 quilos por metro. No entanto, o perímetro externo dele é 3,14 vezes 5, vai dar quase 16, vezes 2, porque tem a parte interna, dá 32. Então, o aço tem 8 centímetros de perímetro e o outro tem 32. Se você pegar uma cantoneira, é a mesma situação. Uma cantoneira de 3 polegadas dá aproximadamente 30 centímetros de perímetro e ela, por 1/8, vai dar praticamente o mesmo peso dos 4 quilos por metro. Então, eu estranhei a forma, alguma coisa estranha nesse negócio todo, porque o perímetro, a quantidade de zinco a ser incorporado, no caso de tubo e de cantoneiras, é muito maior do que do aço galvanizado, que ainda pode baixar mais esse preço. Eu fiz aqui uma tabelinha, está aqui para vocês. Olha aqui, vergalhão, 1 polegada, peso de 4 kg por metro, perímetro 8 centímetros por metro, peso 0,049. O tubo, 2 por 1/8, 30 metros de perímetro, peso de 3,7, peso 0,184. Cantoneira, de 3 polegadas, mesma coisa, 0,184. Então, esses dois materiais, ele tem um perímetro a ser, quer dizer, a quantidade de zinco a ser incorporada a ele vai ser 4 vezes maior do que no caso do aço, então não pode ser cobrado igual. Então, é uma observação que eu quero fazer aí para vocês raciocinarem. Então, minhas conclusões finais é o seguinte, para encerrar. Eu considero e vi e fiquei muito satisfeito. A galvanização por imersão a quente é um processo muito difundido em todo o mundo. Agora, em nosso país, realmente, não se pode dizer o mesmo. Agora, por quê? Por uma simples questão de cultura, gente. Por uma simples questão de cultura. A gente precisa divulgar essas informações. Então, falta divulgação nos meios acadêmicos, nos cursos médicos, cursos técnicos, cursos de arquitetura, cursos de engenharia. E também é importante que o pessoal da área de galvanização, porque se a Infraero, eu não receber o direcionamento da Infraero para fazer o projeto em aço galvanizado, eu não vou fazer em aço galvanizado como projetista. Eu posso até alertar eles.
é melhor em aço galvanizado. Não dizer, não, eu não quero em aço galvanizado. Então, tem que ser convencido é o pessoal dos DERs, né, eu chamo de DER lá em Recife, da Secretaria da Cidade, do DENIT, da Compesa, mostrar esta realidade, tá certo? Que realmente o impacto de custo é insignificante pelo benefício que isso traz para a obra, não é? Então, mostrar essa realidade e fazer um trabalho efetivo nas universidades. A gente precisa trabalhar essa juventude que está aí, que se eles encamparem a ideia, eles precisam conhecer isso, que tem muito engenheiro que não sabe o benefício da galvanização, muito engenheiro e muito arquiteto. Então, a gente precisa fazer um trabalho da universidade, junto aos gestores de empresas públicas e de empresas privadas. E hoje eu tive uma boa notícia aqui na palestra do Pannoni, que na nova revisão da norma, da 6118, estão lá agora já especificando que deverá ser avaliada a proteção da armadura do concreto, a galvanização da armadura do concreto para a sua proteção. Então, isso para nós projetistas, para nós calculistas, isso é muito importante. Tá certo? Porque agora, se eu quiser projetar, se eu tenho uma estrutura e acho que ela deve ser projetada em aço galvanizado, com proteção de aço galvanizado, ela vai ser feita com aço galvanizado, porque nem mesmo o gestor vai mudar, porque a não ser que ele assuma. Eu acho que deve ser, porque ela tem risco de corrosão, então tem que ser com aço galvanizado. Então ninguém vai mudar isso. Então, se a coisa for normatizada, vocês devem trabalhar também em cima desse pessoal que está trabalhando em cima da norma da revisão da 6118. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu espero que tenha atendido ao solicitado. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. E muito obrigado. E lá em Recife eu estou à disposição de todos. E muito obrigado mais uma vez. Eu quero aproveitar, agradecer o Ilo também pela excelente palestra. E eu diria que hoje eu vou embora daqui satisfeito, porque o Ilo é um grande construtor lá em Recife, e hoje ele está dando aula de galvanização por imersão a quente. Muito bom, Ilo, muito obrigado, viu? Eu acredito que eu recebi só uma pergunta, eu acredito que teremos tempo apenas para a resposta dessa pergunta, que é para o meu amigo da Infraero. A pergunta é do senhor Freire, da American Tower, e a pergunta é a seguinte: os 63 aeroportos que a Infraero está trabalhando atualmente, estão levando em consideração os aeroportos das pequenas cidades como Itanhaém? E aí ele continua: e qual foi a importância do PAC nesses investimentos e qual seria o cenário sem o PAC? Bom, a primeira questão é que a gestão dos aeroportos aqui no Brasil ela é dividida entre União, Estados e municípios, né? Então, cito o caso específico de Itanhaém, que é hoje esse aeroporto administrado pelo DAESP, Departamento Aeroviário de São Paulo, que são os colegas nossos, é uma Infraero estadual, vamos dizer assim, como tem na Bahia, como tem em vários outros estados. E, no que toca à União, muito recentemente foi divulgado, e isso foi agora incorporado ao PAC, ainda não está nessa apresentação, mas na próxima que houver, ela já vem, os 270 novos aeroportos que estão sendo aí projetados, que são o chamado PAC de aeroportos regionais. Vocês devem ter tomado conhecimento, onde a União ela dividiu o Brasil e, de uma maneira geral e genérica, num raio de 100 quilômetros de centenas de cidades que foram avaliadas, o PIB, as características de desenvolvimento, você teria um aeroporto preparado para uma operação comercial com o que nós, os projetistas, né, os arquitetos, chamamos assim, um kit mínimo aeroportuário.
E isso pegou vários aeroportos de municípios, né, que eram aeroportos municipais, e trouxe isso para a malha, ainda não de gestão federal, mas de investimento, sim. Isso está sendo, né, preparado. Dentre eles, 29 já são hoje administrados, né, pela Infraero. Muito importante sempre lembrar que somos uma empresa pública que tem a gestão dos grandes aeroportos, e vai continuar tendo, né, porque, afinal, ou ela é direta ou ela é como sócia, né, mas temos uma missão, nós temos que manter dezenas de aeroportos em todo o Brasil que não têm apelo, né, comercial, mas são importantíssimos para o deslocamento da população brasileira. Quem trabalha na Amazônia, eu rodo muito a Amazônia, temos muitas obras lá, não há outro recurso. Então, o aeroporto tem que estar uma pista em ordem, cercado, não pode ser invadido por animais, não pode não sei o quê, tem que ter lá um sistema de balizamento adequado, que garante a segurança de quem pousa, porque as pessoas, numa emergência, usam um avião, e é isso mesmo. Esse é o transporte da Amazônia e do norte aqui do país, né? E de boa parte também lá do Nordeste, né? Da onde você vem. Então, respondendo a sua pergunta, sim, agora entra o que a gente chama de os aeroportos regionais e o que a Infraero administra diretamente, o que eu chamo de segunda leva desses investimentos. Então, sexta-feira estarei em Aracaju dando uma ordem de serviço para a nova pista. Em seguida vai ser o terminal, Turinhaço também, né? Porque a gente está assim, só para dar uma contribuição, é a diretriz da Infraero fazer, porque é mais rápido e nós temos muito pouco prazo para isso. Então, por isso os projetos estão saindo. Você vai a Cuiabá, só aço. Entendeu? Então, está saindo isso, né? Então, a gente agora começa a segunda leva. João Pessoa, Aracaju, Campo Grande, Uberlândia, enfim. Esse ciclo tem outro ciclo, que é assim. Agora, quanto ao PAC. O PAC foi muito importante sobre vários aspectos. Primeiro, vamos dizer, a centralização, a avaliação que foi feita por vários setoriais, não foi só aeroportos, portos, mobilidade urbana, enfim, energia, petróleo, a avaliação do que era o rumo do desenvolvimento de cada infraestrutura dessa. Então, nós estamos fazendo uma nova pista, uma expansão da pista em Porto Alegre, e não uma outra pista, porque o diagnóstico é necessário 900 metros a mais para que cargueiros puros, ou seja, aqueles que só carregam na carga, possam decolar pleno. Não é para atender passageiro. Então, são vários os segmentos que a gente mexe. A parte mais visível de um aeroporto é o terminal de passageiros, mas tem várias unidades. Então, por exemplo, em Recife é uma torre de controle. Aquela infraestrutura está adequada hoje para atender a capacidade dela para os próximos anos, mas precisa de uma torre nova. Então, é isso. O PAC é muito importante porque ele garante recursos e direciona. E o PAC propiciou o que eu acho que foi o nosso maior ganho, que foi o sistema desse regime diferenciado de contratações, que saiu esse decreto, foi aprovado pelo Congresso, que todas as obras dentro do PAC têm direito a esse regime, que é um regime que, volto a dizer, diminuiu de 7 meses para 2 meses e meio, 2 meses, uma licitação pública. Ou seja, você vai ver quem ganhou, e não os 19 ou 20 que entraram e que fica aquela guerra de liminares entre as partes, né? Isso, briga jurídica, que acelerou muito o processo e propiciou vários desses empreendimentos aqui serem ainda licitados em tempo de ter o produto, tanto para a Copa quanto para os usuários. Dr. Jaime, eu tenho praticamente 1 minuto e meio para a gente responder só mais uma pergunta, que é bastante interessante. Nós temos no sul do país, a gente observa a cultura da utilização do vergalhão galvanizado muito forte lá, né? E eu tenho uma pergunta aqui do senhor Jaime Reitz, da empresa JSR Galvanização. Ele perguntou o seguinte: se poderia ser incluído o tratamento, a utilização dos vergalhões por imersão a quente
nesses projetos que serão lançados? Sim, eu vejo isso. Eu acho que assim, tem uma coisa que foi dito pelo meu colega aqui, que eu acho que eu sou gestor público, nós somos gestores públicos. E assim, podemos ter boas ideias, mas temos que ter vamos dizer, muito respaldo técnico para que essa ideia seja implantada. Então, assim, o fato disso estar hoje sendo inserido em normatização agrega muito. É como ele disse, ele preparou tabelas para o DENIT, etc., que também tem o mesmo drama, né? Trabalha com o SINAP, o CICRO, então a gente... Agora, isso eu fiquei aqui muito impressionado com a sua palestra, com o custo disso. Eu tinha uma ideia muito... Acho que eu não fui suficientemente assim, esclarecido disso, e eu acho que estou voltando os olhos disso com muito cuidado, e vou fazer esse contato com a ICZ para que a gente tenha um respaldo técnico para isso. E sim, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso, porque realmente assim, ter obra de manutenção em aeroporto e operação é um drama muito grande. Então, o que a gente te fizer hoje é para durar no mínimo 20, 25 anos. Exatamente. Dr. Jaime, Dr. Ilo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela colaboração e pelos comentários. Pessoal, muito obrigado.